Olá, somos a turma CN65. Estamos aqui com a aluna Brenda, Vitória, Fabielle, a Raíssa e a Mariana. Hoje estamos aqui com o nosso professor de artes, ele se chama Israel, e vamos fazer uma reportagem com ele sobre as tecnologias dentro da escola. Bom dia. Você usa tecnologia no cotidiano escolar? Sim. Além de professor, também sou jornalista. Então, eu tenho que usar a tecnologia no meu trabalho, sempre como professor e como jornalista. É necessário, porque nós somos um mundo contemporâneo que precisa disso, pede isso. Quais as tecnologias que você usa? Digital, né? A tecnologia digital, que tem blogs, redes sociais, enfim, todos. Você é a favor do uso das tecnologias na escola? Como nós estamos no mundo contemporâneo, e esse é o principal instrumento do nosso mundo contemporâneo, então é necessário que a gente possa fazer desse instrumento uma ferramenta de nosso trabalho. Nós estamos inseridos nesse mundo. Você acha que o aluno conseguiria usar o celular como instrumento de estudo na sala de aula? Olha, as tecnologias são como, eu comparo uma cachaça. Né? Se você bebe, a pessoa que é inteligente, ele ressalta a sua característica, sua pior e a sua melhor característica. Se a pessoa é inteligente, vira um gênio. Se é uma pessoa, digamos, não inteligente, ela acaba abaixando cada vez mais o nível. E a tecnologia é mais ou menos isso. Tem tudo de bom e tem tudo de ruim. Ou você pode usar de forma muito positiva, ou você pode usar de forma totalmente destrutiva. Então, a tecnologia vai refletir o que você é, o que você procura. Você acha que com o surgimento das tecnologias atuais, a educação melhorou ou piorou? Olha, como eu disse, vai refletir o que a sociedade é, o que as pessoas são. Nesse caso, a gente vê que as coisas não estão indo muito bem, porque nós não estamos sabendo procurar. As pessoas não sabem procurar e se perdem no meio de muita informação. Na verdade, é um amontoado de informação que se transforma em lixo, porque não serve para nada. 90% é lixo, porque a gente não sabe procurar. Então se torna uma perda de tempo, infelizmente. Você utiliza alguma rede social na escola? Bom, nossa escola aqui, infelizmente, os computadores daqui são proibidas as redes sociais na escola. Então, ao mesmo tempo que a escola estimula o uso das redes sociais, a gente não tem, por exemplo, eu tenho um grupo da escola no Facebook, mas você não pode acessar o Facebook daqui dos computadores da escola, porque não é permitido. Então, é um dispositivo que impede você de acessar a rede. Ao mesmo tempo que você é estimulado a usar a rede social, a escola não permite que você use, porque ela não tem acesso à rede. Ou seja, você tem um discurso diferente da prática. Infelizmente, eu não tenho como usar no centro do meu computador pessoal da minha casa. Aqui eu não tenho, o sistema não permite. Você se considera um professor analógico ou digital? Analógico é totalmente fora do tempo, anacrônico. Infelizmente, eu conheço pessoas que até hoje é analógico, usa máquina de escrever e tudo. Bom, isso aí, cada pessoa é cada pessoa. Como eu disse, eu posso ser extremamente produtivo sendo analógico e totalmente destrutivo sendo digital. Então, não quer dizer que uma coisa ou outra vai definir o seu perfil. Não define. O que define é quem você é. Como eu disse, é um espelho, reflete o que você procura ou não. Então, sendo analógico ou digital, não quer dizer ser anacrônico. Eu posso ser totalmente digital e estar totalmente perdido, e posso ser analógico e estar encontrando. Então, isso não define nada. Eu ser isso ou eu ser aquilo. Eu sou o que o momento me pede para ser. Nesse momento é necessário a gente estar imerso no digital. Porque lá estão as informações de todo mundo. Sendo analógico, eu não consigo ter informações de todo mundo. Então, no momento, eu sou, obviamente, contemporâneo. Então, se eu sou contemporâneo, eu sou digital. Me defino nesse momento como tal. Mas posso não ser em certo momento. Então, a definição, isso aí não